Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje nós vamos para mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos para a lição número 12, que vem com o título Felizes os que servem a Deus com zelo. Felizes os que servem a Deus com zelo. Mas, antes de começar a nossa lição, vamos orar, né? Falar com o Papai do Céu, para que Ele nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Amém, crianças? Fechem os seus olhos aonde você estiver. Chame a mamãe e o papai, o vovô, a vovó, o tio e a titia para orar com você, tá bom? Orem com toda a sua família aí na sua casa, tá bom, crianças? Então vamos orar com a tia? Fechem os olhinhos. Senhor Jesus, neste momento, Pai, estamos aqui para aprender mais uma vez com a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dando sabedoria, Senhor, nos dando, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor possa entrar agora, meu Pai, visitando cada casa, cada lar, cada criança e cada família que vai assistir esta aula, que vai ouvir a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa permanecer no coraçãozinho de cada criança e de cada familiar, Senhor. Nos capacita, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, cada criança, cada família, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar aqueles que se encontram enfermos, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a cura, a libertação e a salvação a todos que necessitam. Fica conosco, Senhor, e nos dê uma semana abençoada. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Felizes os que servem a Deus com zelo. Vamos ler um pouquinho aqui do Saber Mais, que diz assim, crianças, olha só. Uma vida consagrada é o mínimo que podemos oferecer àquele que nos deu tão grande salvação, não é mesmo? Por isso, hoje estudaremos um tema muito importante: servir a Deus com zelo. O serviço que prestamos ao Senhor não pode ser entendido como um favor comum que prestamos a qualquer pessoa. O dono da obra, ele exige de seus empregados um alto nível de prestação de serviço, não é mesmo? Antes de qualquer coisa, é preciso entender que Deus, Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Ele deu a vida do seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e não nos cobrou absolutamente nada por isso. Foi simplesmente um ato de sua graça. Logo, todos os nossos dias devem ser dedicados a Ele, em gratidão, pois servi-lo é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. E você, criança, você tem servido ao Senhor Jesus com zelo? Como você tem servido ao Senhor? Será que você serve ao Senhor com alegria? Será que você tem servido ao Senhor aí na sua casa? Ou até mesmo quando você estava na escola, na rua, né? Então, pois é, criança, a palavra de Deus diz para a gente servir ao Senhor com alegria, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, onde nós estivermos, criança, nós temos que servir ao Senhor, dar bons exemplos, dar bom testemunho como servo de Deus. Isso mesmo, criança. Você é um servo de Deus. Você é uma menina dos olhos de Deus, né? Menino e menina que servem a Deus tem que fazer a diferença. Sim, você tem que servir ao Senhor com alegria, né? Louvar, cantar, ler a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, fazer coisas que agradam a Deus. Servir a Ele com alegria, com zelo, com dedicação e com amor. Não é verdade? Isso mesmo, criança. Assim como vocês devem fazer os seus deveres de casa com dedicação, com zelo, com cuidado, né, para não errar, assim também deve ser a nossa vida com Deus, né? Temos que servir a Deus com amor, com dedicação, com prazer, né? E hoje nós vamos conhecer a história, né, do Apolo.
Vamos lá para a nossa lição Explorando as Escrituras. Mas antes a tia vai ler o Memorizando, tá? Vamos ler o Memorizando, que é o nosso versículo de hoje? Diz assim, crianças: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Está lá em Romanos, capítulo 12 e o versículo 11. Tá bom, crianças? A nossa lição lá na Bíblia também está no livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 11 e 12. E no livro de Atos 18, do 24 ao 28. Tá bom, crianças? Então, vamos começar a ler a nossa aula, Explorando as Escrituras. Servir a Deus é um grande privilégio, por isso devemos fazer o melhor para Ele. Ao sermos chamados para a sua obra, o Senhor espera que o façamos com dedicação. Assim faziam os irmãos da igreja primitiva. Eles eram cuidadosos e ajudavam uns aos outros nas suas necessidades. Isso mesmo, crianças, naquele tempo a igreja ajudava uns aos outros e eles eram cuidadosos e eles serviam a Deus com dedicação, com amor e com temor, né? E eles ajudavam o seu próximo. Olha só, tinham tudo em comum e estavam sempre dispostos a cooperar com o crescimento do reino de Deus. Apolo era um estudioso das Sagradas Escrituras que fazia parte dessa igreja. Ele era um judeu convertido muito dedicado à obra do Senhor e se expressava muito bem, tanto que o seu apreço pela palavra de Deus chamava a atenção por onde ele passava. Assim que ele desembarcou na cidade de Éfeso, Apolo falou sobre Jesus com grande entusiasmo, pois era um cristão fervoroso e suas palavras convenciam as pessoas que o ouviam. Mas, percebendo que ele ainda não sabia tudo sobre Cristo e a salvação, Priscila e Áquila, que também eram cooperadores do Evangelho, o convidaram para ir até a casa deles, para lhe explicar muitas coisas que aquele servo dedicado ainda não entendia. Então, olha só, Apolo, ele tinha, o desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus. Porém, ele ainda não sabia muitas coisas, né? Tinha coisas que ele não conhecia ainda sobre o evangelho, sobre a salvação, né? Então, Deus enviou, esse casal abençoado, Priscila e Áquila, para ajudar ele, Ajudar ele a levar o evangelho para as pessoas que estavam necessitando ouvir a palavra de Deus. O exemplo de Apolo nos ensina como devemos servir na obra de Deus, sendo zelosos em conhecer as Escrituras Sagradas e usar as oportunidades que tivermos para anunciar a salvação. Também devemos ter um coração disposto a receber novas orientações, pois não sabemos tudo. E, assim como aquele casal foi usado por Deus para instruir Apolo, Deus também usa pessoas sábias para nos orientar a fim de que possamos servi-lo melhor. Depois daquela conversa, Apolo estava ainda mais preparado para pregar o Evangelho e decidiu continuar sua viagem missionária. Ele era tão zeloso pela obra de Deus que os irmãos da cidade de Éfeso escreveram cartas de recomendação, pedindo que os irmãos de Acaia o recebessem bem, pois era muito querido. Apolo ajudou muitos irmãos durante a sua vida, porquanto ele tinha um compromisso fiel servindo a Deus com zelo e dedicação. O exemplo de Apolo nos ensina que, ao sermos zelosos pela sua obra e obedientes à palavra, além de agradarmos ao Senhor, também damos bom testemunhos aos irmãos. E com isso, o reino de Deus é estabelecido na terra. Amém, crianças? Então, hoje nós aprendemos, a nossa lição, que diz o título, Felizes os que servem a Deus com zelo, E nós aprendemos aqui com Apolo,
que ele tinha o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, mas ainda não tinha muito conhecimento sobre a palavra de Deus. E Jesus, ele envia as pessoas para nos ajudar, né? Para abrir a nossa mente, nos dando mais conhecimento da sua palavra, nos preparando e nos capacitando para fazer a obra com zelo, né? Para servir ao Senhor com zelo e dedicação e amor, né? Nós temos que servir ao Senhor, falando do seu evangelho, da sua palavra, pregando para o seu amiguinho, para o seu coleguinha que está triste. Fale para ele que Jesus o ama, né? Que Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar, para que possamos morar com ele lá no céu. Amém, crianças? E essa foi a palavra que Deus deu para nós, tá bom? Que vocês possam meditar aí, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuide, tá bom? Que o Papai do Céu proteja vocês. Tenham uma semana abençoada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, crianças, a paz do Senhor.